Amém, gente? Estamos juntos? Vamos lá, vamos para a palavra do Senhor, aquilo que Deus reservou para nós, para essa noite. Nós vamos falar sobre foco emocional, algumas boas decisões. Esse vai ser o tema daquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite. Pode colocar já para nós os nossos slides, por favor, Felipe? Coloca para a gente. Nós estamos vivendo, como já foi projetado aqui, o ano do foco espiritual, físico e emocional. E no ano todo a gente está trabalhando esses temas, nós estamos conversando um pouco por aqui sobre esses temas. Então, por vezes, nós esbarramos nos subtemas aí do ano para que possamos dar mais clareza. E nesses dias que se passaram, Deus colocou assim uma ardência muito grande no meu coração para tratar esse tema com vocês, o foco emocional. Nós vamos falar sobre decisões importantes para que você tenha saúde emocional. Eu sei que existem pessoas aqui que precisam se fortalecer na sua vida emocional. Outros estão bem e outros estão necessitados de terem e viverem o novo de Deus nas suas vidas. A gente vai tratar sobre decisões importantes. Decidir sempre é preciso. Você precisa aquecer isso no teu coração. A gente está o tempo todo fazendo escolhas, nós estamos decidindo, mas é preciso decidir principalmente quando nós entendemos que não estamos conseguindo cumprir a nossa missão com alegria. Às vezes as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, começam a meio que ofuscar a nossa visão sobre a nossa missão. E aí a gente precisa de parar. Às vezes algum problema, alguma dificuldade, dificuldades extremas. Quero no final dessa palavra, nessa noite, compartilhar com você um momento que eu vivi ainda nesse ano, de uma dificuldade muito grande no aspecto emocional, para dar clareza. Mas a gente vai fazer uso da história do profeta Elias daqui a pouquinho. Decidir é preciso também quando nós não estamos conseguindo manter o foco. E, desculpem a redundância, principalmente nessa questão emocional. Se a sua vida espiritual não estiver boa, a sua vida física, a sua vida emocional não vai estar bem. Se a sua vida física não estiver boa, você vai sofrer nos outros aspectos também. Se a sua vida emocional não estiver bem, espiritualmente falando, muito provavelmente você já não está bem há algum tempo. Então, é importante a gente alinhar o coração. Um pastor chamado Charles Stanley, ele disse o seguinte: focar no que Deus está fazendo em sua vida, em vez de nas suas próprias limitações, é o caminho para uma vida abundante. Você deseja ter uma vida abundante? Eu desejo. Então nós precisamos não focar nas nossas limitações, mas em quem Deus é e no que Ele está fazendo. Preste atenção agora, em nós e apesar de nós, através de nós. Eu vou repetir, em nós e apesar de nós, através de nós. Até porque nós somos muito pequenininhos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler um pedaço, um trecho da história do profeta Elias, e eu quero te convidar a prestar bastante atenção naquilo que você vai ouvir nesses minutos em que nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Quando nós lemos a história do profeta Elias, é muito interessante que eu apenas vou dar um pano de fundo para você poder se localizar, daqui a pouco a gente chega nesse texto. Fica aí com o seu texto aberto, por favor. Quando Elias aparece na história bíblica, é algo assim, quase que inusitado. Nós não temos nenhuma outra citação da história do profeta Elias nos escritos bíblicos, e quando Elias aparece na descrição do capítulo 17, diz assim a palavra de Deus: ora, Elias de Tisbe. Quando a gente vai estudar geografia bíblica, a gente quase que nem consegue identificar direito onde é que é a cidade de Tisbe. Os estudiosos, eles divergem muito quanto à questão da localização. Era uma cidade nem um pouquinho exponencial. Mas Elias vivia em Tisbe. Possivelmente ele tenha nascido em Tisbe, em Gileade. E ele disse a Acabe: Acabe é o rei de Israel nesse momento. Eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui e vá para leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, e você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentar você lá. Então ele ia beber água do ribeiro e ia comer comida trazida pelos corvos. A comida que os corvos traziam era um pão e carne. Era churrasco todo dia. Que bênção, né? Para pensar, dieta bem equilibrada, bastante proteína,
pouquinho de carboidrato, né, através do pãozinho, então tudo tranquilo aí, nenhum problema, né, gente? Os que gostam de churrasco aí, com certeza os olhos já brilharam. Os homens, né, que no dia 14 agora vai ter churrasquinho, bênção, né? Muito bom. E depois ele vai para o riacho, fica ali, o riacho seca depois de algum tempo. Por quê? Porque ele disse que não ia chover, então o riacho ia secar. E o riacho seca, ele vai para uma outra cidade chamada Sarepta. E ali ele se depara com uma viúva. E ali nós temos uma história muito interessante, porque é maravilhoso o que Deus faz. Deus realiza um grande milagre a partir da história do profeta. Aquela multiplicação do azeite, e vocês vão se lembrar da história. Um pouquinho mais adiante, Elias, ele se levanta contra os profetas de Baal. Apenas um parênteses aqui muito importante. Nesse exato momento, a nação de Israel ela está adorando outros deuses. Eles esqueceram-se de quem era o Deus, o Criador dos céus e da terra, e agora eles passam a adorar a Baal. Quem era Baal? Baal era conhecido naquela ocasião como o Deus da fertilidade. Então a expectativa de Israel era, se Deus que nós supostamente servimos não está fazendo nada por nós, se nós adorarmos a Baal, que é o Deus da fertilidade, ele vai mandar chuva e nós vamos ter boas colheitas. Ele era o Deus da fertilidade, não apenas da fertilidade da terra, da fertilidade dos animais, ele era celebrado dessa forma. E eram feitos sacrifícios, muitos sacrifícios a Baal. Bom, Elias sabia que debaixo da guarda de Jezabel, que era a rainha, nesse exato momento, uma mulher perversa, adoradora de Baal, debaixo das asas de Jezabel, haviam 900 profetas, 900 homens, 450, mais os outros adoradores, ao todo 900. E Elias, então, agora, ele se levanta contra esses homens e faz um grande desafio. Isso está nas páginas seguintes aqui das Escrituras Sagradas. E quando ele lança o desafio sobre os profetas de Baal, era com o objetivo de recuperar a fé da nação de Israel, sempre com o objetivo de fazer o povo refletir sobre voltar-se para Deus. Então Elias faz um grande desafio. Ele manda trazer 2 cordeiros e olha para os profetas de Baal e diz assim para ele, agora vocês podem sacrificar. Manda trazer madeira e a madeira é colocada ali. Então eles constroem um altar, eles colocam a madeira em cima, eles cortam os animais, sacrificam o animal e colocam sobre o altar. Elias, da mesma forma, faz isso. O que acontece nesse momento da história é interessante, porque a Bíblia nos diz que os profetas de Baal, eles começam a circular aquele altar, se cortando com facas e lancetes. Então, tenta imaginar esse frenesi, um derramamento literal de sangue, o pó levantando, e aqueles homens todos rodeando aquele altar. E aí, passa 1 hora, passa 2 e nada. Porque o desafio era, o Deus que responder por fogo, esse será o Deus vivo e verdadeiro. Tinha que responder com fogo. O fogo tinha que cair do céu. E, gente, passa 1 hora, passa 2, passa 3, nada, a manhã toda aquele povo lá clamando e nada. Aí Elias já dá uma olhadinha para aquela turma toda e começa a tirar uma onda já. Na Bíblia a gente tem alguns momentos meio cômicos. Ele diz assim, será que Baal não está viajando? Está registrado. Será que Baal não está viajando? Quem sabe esteja dormindo, ou fazendo alguma outra coisa, ou ocupado com alguma outra coisa. Resumo da história, não adianta nada, o fogo de Baal não cai, até porque ele não é o Todo-Poderoso. Elias então manda todo mundo ficar quietinho. E o que acontece? Ele manda trazer o que é mais precioso naquele momento que estava escasso, água. E o que ele faz com a água? Ele despeja litros e mais litros de água sobre aquele altar. Então nós temos um altar construído, ele sacrifica o cordeiro, coloca em cima e ainda diz, pode jogar água aqui em cima. Uma expressão bíblica, eu estou aqui parafraseando, mas era a medida de uma semeadura dos semeadores, uma medida de semente. Era como se fosse um passo do semeador, um rego. Eles fizeram um rego. E aquilo ali encheu de água. E aí Elias agora volta-se para Deus, clama ao Deus dos céus e da terra, e a Bíblia diz que fogo do céu desceu, consumiu a madeira, consumiu o holocausto, consumiu as pedras e secou a água que tinha sido derramada ali. Mais do que depressa, agora o povo já volta os seus olhos para Deus e diz assim, não, o Deus de Israel de fato é o Deus verdadeiro, né? Começa a entender que Deus era o Deus que respondia aos seus profetas. O que acontece na sequência é que Elias manda pegar todos esses profetas e ele mata todos esses profetas. Foi uma cena que eu imagino que tenha sido assim, algo assustador, mas necessário. Por quê? Porque aqueles homens estavam contaminando o coração
de Israel com a idolatria a Baal. Foi necessário. Os propósitos de Deus, o Senhor sabe. Foi o que aconteceu naquele momento da história. Na sequência da história, que é o texto que nós vamos ler agora, nós vamos ver o que acontece com Elias. Então observe, nós temos alguém que é experimentado nos milagres, alguém que caminha lado a lado com Deus, alguém que prova do poder de Deus na sua vida pessoal e vê os milagres acontecendo. Porém, no capítulo 19, nós vemos Elias fazendo algo que aos nossos olhos parece até meio que assustador, mas um propósito de Deus havia nisso. E a gente vai falar sobre vida emocional a partir desse momento da história. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 7. Diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito com os profetas. Essa é a referência. E como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. O que ela está fazendo? Ela está jurando ele de morte. Ela está dizendo: você vai morrer. Você vai morrer. Eu vou te matar. Eu vou mandar te matar. Você está perdido. E aí, na sequência, o texto diz o seguinte para nós: quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Verso 4. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si, o que está registrado aí? O que está escrito aí, irmãos? Ele pediu a morte. Falou: Deus, leva, que eu não estou aguentando mais. Está pesado. E pediu a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o verso 7 diz: o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiada longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até aí. O número 40 na Bíblia ele tem uma conotação toda especial. Eu não vou explorar os detalhes disso. Mas quando nós nos lembramos de Jesus no início do seu ministério, nós temos ele realizando quantos dias de jejum e oração? 40 dias, antes de iniciar o seu ministério. Jesus tinha 33 anos, 30 anos ele começa o seu ministério. Ele morre com os seus 33 anos de idade, aproximadamente. Quando nós vemos Deus dando as leis a Moisés, isso aconteceu durante um período de 40 anos. E a Bíblia vai citar muitas vezes o número 40 nas Escrituras. Então é um número especial. A gente não vai se deter a isso, mas essa informação ela é bastante importante. O que eu queria que você prestasse atenção é no drama que se desenrola a partir desse momento, na história e na vida do profeta Elias. Eu vou repetir. Alguém que era absolutamente experimentado em milagres, ele tinha visto coisas extraordinárias, mas que neste momento pede para si a morte, por conta de temer a sua vida. Eu tenho certeza de que alguns de nós que estamos aqui nessa noite têm medo de algumas coisas. Alguns estão provando de um momento assim difícil, de crise. E o medo começa a bater quando a crise se estabelece. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida, quando às vezes a gente passa por algum tipo de crise, não é por falta de confiança em Deus, não é por falta de fé, não é por falta de expectativa naquilo que é real, que Deus pode fazer, porque nós conhecemos quem é Deus e sabemos que Ele pode realizar milagres extraordinários, mas às vezes a gente estremece. Dentro do nosso peito há um temor e um tremor. Então, quais são as boas decisões para aquelas pessoas que estão vivendo aí um momento difícil na sua vida emocional? Primeiro, comece conectando-se com Deus no tempo da crise. Elias está na crise, mas ele não larga das mãos de Deus. A Bíblia diz o que para nós no versículo 4? Diz que ele entrou pelo deserto, no caminho de um dia, e foi e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Mas ele, nesse exato momento, ele fala com Deus. Ele diz: Deus, eu já não aguento mais essa situação.
Então, observe, no seu momento de crise, na sua dificuldade, na sua dor, no seu sofrimento, você precisa estar conectado com Deus. Você está vivendo algum tempo, algum momento de crise, alguma situação está acontecendo com você, está difícil o caminho, a jornada está pesada. Se está pesado, você precisa estar com a mãozinha dada com Deus. Precisa de colar a mão na mão de Deus e segurar firme. Ao se conectar com Deus em sua crise, procure um lugar de quietude. Você precisa aquietar-se. Daqui a pouco, no final dessa palavra, a gente vai dedicar um pouco mais de tempo para falar sobre a importância da quietude, de sair de cena um pouco em alguns momentos da nossa vida. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu queria que você entendesse que é muito importante a quietude quando a gente está em crise. Você prestou bem atenção na história? A Bíblia diz que ele recebe a informação do mensageiro de Jezabel, e a mensagem era: você vai morrer. Ele sai com o seu assistente, ele era um profeta e tinha alguém que ele estava ensinando a ser um profeta. Ele abre mão dessa companhia nesse momento, ele deixa o jovem num outro lugar e segue caminho de um dia no deserto. Alguém pode dizer assim: mas o Elias está louco, porque se está vivendo a crise, vai para o deserto? É o lugar da quietude. O seu deserto pode ser o seu lugar de quietude. Nós precisamos entender qual é esse lugar para nós, porque isso é muito decisivo. Ao conectar-se com Deus na sua crise, conte a Deus o que está lhe entristecendo. Elias, ele conta para Deus, eu não tenho dúvida disso, que ele vai abrir o coração. Ele fala: Deus, a minha vida está pesada. É mais ou menos assim: Deus, eu estou fazendo tantas coisas, estou abençoando essa nação, eu estou trazendo os olhos dessa nação para o Senhor, eu sei que o Senhor está respondendo, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que tantas coisas extraordinárias eu estou vivendo, mas Deus, está pesado demais. Na vida, às vezes, é assim. Está tudo fluindo, está tudo caminhando de um jeito extraordinário. Você está sendo abençoado por Deus, Deus está respondendo às suas orações, Deus está dando sinal positivo para você, Deus está dizendo: vá em frente, não olhe para trás, mas chega um momento onde fica tudo muito pesado. E pode ser que nessa noite nós tenhamos pessoas que entenderam que a jornada está pesada. E eu quero dizer para você que você não está sozinho, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você não está sozinho. O Senhor, que você tem buscado, continua na sua companhia, continua ao seu lado. Os cuidados do Senhor não lhe faltará, meu irmão, no nome de Jesus. Então vamos lá, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o cuidado de Deus não vai faltar, irmão. Essa é a boa notícia, hein? Essa é a boa notícia, o cuidado de Deus não vai faltar. Agora você vai ser mais ousado agora, você vai dizer assim: o cuidado de Deus não vai faltar e a abundância vai chegar. O cuidado de Deus não vai faltar, a abundância vai chegar. Não é pecado não, viu, irmão? Olha para mim aqui um pouquinho. Não é pecado desejar ter uma vida abundante, não. Tudo bem, gente? Amém? Não é pecado não. Elias vai viver o extraordinário de Deus ainda. Ele vai ter ainda experiências extraordinárias. Vai ter uma experiência final na face dessa terra que vai superar todas aqueles que ele já tinha vivido. Elias, no final da sua jornada, vai ser levado para os céus numa carruagem de fogo. Para pensar num negócio desse. Pensa. Alguém pode dizer: esses crentes estão tudo doido, né? Acreditar num negócio desse. A gente crê, irmãos, é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia dissesse algo diferente disso, nós creríamos nisso também. Então conte para Deus o que lhe entristece. Seja claro com Deus, meu querido. Conta para Deus, fala para Deus. Na hora da crise, a gente tem que estar conectado com o Senhor. E como filhos que amam seu Pai, precisamos, nessa comunhão que temos com Ele, dizer para Ele tudo aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Mas tem um detalhe: você precisa abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus também no seu momento de crise. Você vai falar com Deus, mas Deus também vai falar com você, de jeitos, de formas diferentes. Abra-se para ouvir os conselhos de Deus. Deus quer dar conselhos para você nessa noite aqui, no nome de Jesus. Você está preparado para receber os conselhos de Deus? Eita misericórdia. Deixa eu perguntar de novo, né, gente? Vamos lá. Você está preparado para ouvir os conselhos de Deus? Tá? Melhorou, né? Amém. Vamos lá, pastor Joel Osteen disse o seguinte: não importa o quão difícil seja o momento, lembre-se de que a sua fé em Deus pode transformar uma crise em uma oportunidade de crescimento. Eu quero crescer com as crises que aparecerem. Na verdade, eu não quero passar por crise, mas eu sei que eu vou ter em algum momento, então eu vou crescer com elas. Eu decido dessa forma e você decide assim também, amém? Vamos lá, 2 textos das Sagradas Escrituras que serão projetados aqui. O primeiro, coloca para a gente,
Todos a uma só voz, vamos ler? Salmo 42, 1, todos juntos, vamos lá? Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. O próximo texto, coloca pra gente, Salmo 130, versículo 6, todos juntos, vamos lá? A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. A minha alma tem sede de Deus, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Esse cenário que o salmista tenta propor para nós é aquele cenário de conflito entre duas nações e a dificuldade que se existia quando as incursões de invasão aconteciam de noite. Eles não vinham com tochas acesas, eles acendiam as tochas depois que a cidade já estava tomada, já estava invadida, eles vinham no escuro. Então, quando ele faz essa menção dos guardas que anseiam pela manhã, é porque era o momento mais difícil, era o momento mais crítico da guarda. Eles tinham que estar atentos. E qual era o desejo? Mais do que depressa, Senhor, abençoa para que amanhã chegue, para que a gente possa cumprir a nossa missão dessa noite, entregar a cidade tranquila, em paz, e que a paz possa continuar durante o dia. Porque quando o sol brilha, a luz tudo revela. Diga, a luz tudo revela. Deixa eu te falar uma coisa. Deus faz com que a luz brilhe sobre a sua vida, para que ela revele todas as coisas necessárias para o seu bem-estar, no nome de Jesus. Deus traz luz. Deus traz luz. Graças ao nome do Senhor por isso. Segunda boa decisão para aqueles que precisam fortalecer aí a sua vida emocional. Livre-se do que é tóxico. Tem que se livrar do que é tóxico, irmão, né? Outro dia eu estava conversando com o Wilton e com a Val. Eles foram almoçar num determinado lugar, não posso falar aqui, tá bom? Depois do almoço, começaram a passar mal. Depois do almoço, os dois. Não puderam nem vir na celebração naquele dia porque passaram mal. Comeram alguma coisa estragada ali. Bom, porque essa é uma boa decisão? Porque aquilo que é tóxico pode nos matar espiritualmente falando. Existem 4 coisas a se pensar. E a primeira delas é cuidado com amizades tóxicas. Pessoas tóxicas sempre usam palavras tóxicas. Vamos lá, gente, presta atenção. Deus coloca Elias no caminho do deserto propositalmente. Ele tinha que sair daquele ambiente tóxico que ele estava vivendo, se colocar em retirada, porque Deus havia preparado algo especial e um encontro com ele que vai acontecer logo mais, porque se ele ficasse naquele ambiente tóxico, onde haviam pessoas que queriam acabar com a sua vida, ele ia sofrer prejuízo. Assim como qualquer um de nós, Elias era feito de carne e de osso e poderia morrer, mas ele precisa agora tomar cuidado com o ambiente que se tornou tóxico a partir da palavra daquela mulher, da Jezabel. As pessoas que são tóxicas têm muitas características, eu quero destacar 5 aqui. Coloca pra gente a primeira característica aí, por favor. 5 características de pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas são pessoas dominadoras. Cuidado com gente dominador. Jezabel, ela mandava e desmandava no Acabe. Ela era uma mulher dominadora, tão dominadora que a palavra dela bastasse para que o marido fizesse o que ela mandasse ele fazer. Então a primeira coisa que você tem que entender é que pessoas tóxicas são pessoas que querem dominar. E dominam de tal forma que se você não tomar cuidado, vai te sufocar. Então muito cuidado com gente desse jeito aqui, gente que quer dominar a tua vida, gente que quer dizer faz isso, ou faz aquilo outro. Eu acho que mesmo como igreja, nós temos que ser zelosos até na nossa comunhão, para não sufocarmos as pessoas. Minha mãe logo dizia que tudo que é demais não presta. Fica direto indo na casa de uma pessoa para você ver se vai dar certo. Por mais que você goste dela, um amigo, um parente, vai lá de manhã, tarde à noite, vai almoçar, jantar, tomar café da manhã e café da tarde para ver o que acontece. Vai prestar, irmãos? Seja sincero. Por mais que o irmão que está aqui dentro goste de você, ele não vai aguentar mais ver a sua cara, presta atenção. Né? Vai chegar um momento que ele vai falar assim, oh meu Deus do céu, deixa eu dar uma respirada, viver a minha vida familiar, tem misericórdia de mim. Vamos lá, gente, vamos ser sinceros, sim ou não, irmãos? Né? Vai eu todo dia bater lá na casa da minha irmã, não vai dar certo, todo dia, toda hora, não dá certo, né? A não ser que se por alguma razão da vida você precisa conviver junto, é diferente. Mas não dá certo. Vai todo dia eu bater na casa do Maurício. Não dá certo. O Maurício vai torcer o bigode pro meu lado. Né? Não vai ter jeito. Tô brincando, Maurício, mas não dá certo. Não é, o que é demais, irmão? Toma cuidado. Toma cuidado com pessoas
tóxicas são pessoas dominadoras. Segundo, coloca para a gente aí, por favor, são pessoas manipuladoras e controladoras. É gente que sabe manipular, sabe fazer uso das palavras, sabe te colocar no bolso, te envolver com palavras, e são pessoas controladoras. Em terceiro, coloca para a gente, passou? São pessoas dramáticas, né? Cara de coitado para convencer. Que negócio, sabe, meio diferenciado. Então, cuidado com pessoas dramáticas. É uma outra característica de gente tóxica. Pode passar para a gente, tem mais duas. São pessoas críticas e que gostam de falar da vida dos outros. Preste atenção no que o pastor vai falar. Alguém que fala dos outros para você, vai falar de você para os outros. Gente que gosta de fazer aquele trabalho de leve trás é gente encomendada pelo capeta. Tá na unha do bicho, porque gosta de ver a coisa ferver. Ele gosta de levar a informação para causar uma situação de revolta no coração de alguém. É gente perigosa. Então, cuidado com pessoas críticas que gostam de falar da vida dos outros. Eu costumo dizer o seguinte: se eu preciso dizer alguma coisa para alguém, seja ela quem for, eu só preciso ter dois cuidados. Primeiro, dizer para a pessoa. E segundo, dizer com o cuidado que eu tenho para dizer. Porque, observe, nós falhamos ou não falhamos na nossa vida, no dia a dia. Mas a gente faz coisas que a gente não devia de fazer, fala coisa que não devia falar, né? Ontem mesmo eu falei algo para minha esposa que eu não devia ter falado. Miserável do homem, né? Aí depois eu falei, olha, me perdoa porque eu excedi naquilo que eu falei, no que eu falei. Acho que a gente tem que reconhecer, né? Mas para a pessoa certa. Não falei para a Maiara, não falei para ninguém, para a pessoa certa. Deu para entender, irmão? Por último, coloca aí para gente. Em quinto lugar, são pessoas negativas de forma constante. Gente tóxica é gente negativa. Essa mulher, Jezabel, ela é essa pessoa. Então vamos lá. Primeiro, você precisa se livrar daquilo que é tóxico, né? Aliás, em segundo lugar, você precisa se livrar do que é tóxico. Primeiro cuidado é tomar cuidado com amizades tóxicas. Segundo cuidado é o cuidado com lugares tóxicos. O que é um lugar tóxico? É um lugar onde o ambiente espiritual ele está deflagrado pelas hostes do inferno. Você com certeza já esteve em algum lugar onde você colocou o seu pé nesse lugar, você sentiu alguma coisa diferente. Você fala, tem algum enrosco por aqui. Sim ou não? Quem já teve essa experiência? Você vai para um lugar e você fala assim, meu Deus, tem alguma coisa esquisita aqui, está estranho. O duro quando você vai na casa do crente, né? Você vai na casa do crente, tá aquele clima, né? Aquela esfera de amor, que é uma coisa de louco, né? Misericórdia. Mas você sente assim, aquele negócio meio estranho, meio esquisito. Cuidado com lugares tóxicos. Estava conversando com um rapaz outro dia que eu conheço, aí ele falou assim para mim, Daniel, ele chama de Daniel, ele sabe que eu sou pastor, né? Mas ele falou, Daniel, outro dia saí com a minha esposa e tal, e nós fomos num determinado lugar, que de vez em quando a gente vai lá. Mas só que, sabe, quando você coloca o pé no lugar, você sente um negócio esquisito. Ele falou, já tem umas 2 ou 3 vezes que eu vou nesse lugar, está do mesmo jeito. Deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Existem lugares que são tóxicos, porque no ambiente, no mundo espiritual daquele lugar, há uma influência espiritual. Aquele lugar pode ter sido consagrado para algum demônio, para algum falso Deus, e automaticamente aquele lugar foi dado uma legalidade. E se foi dado uma legalidade a algum tipo de demônio, é lógico que a sua presença vai incomodar, por isso que você vai se sentir mal. Porque automaticamente você vai sentir um embate espiritual. Você que é espiritual, né? Você vai sentir, você vai botar o pé no lugar, você vai sentir. Você não precisa... É uma escolha pessoal agora sua. Estou falando da minha escolha pessoal. Se eu particularmente sei que um ambiente, por exemplo, um restaurante da nossa cidade, um determinado lugar, foi consagrado, alguma entidade, algum demônio, seja lá o que for, irmãos, eu não vou naquele lugar. Eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque aquele lugar pode me colocar numa situação espiritual complicada. Eu não preciso disso. Eu já tenho dificuldade suficiente. Para que eu vou no lugar procurando uma situação de luta, de batalha espiritual? Aí de repente você fala assim, não tem nada a ver isso, irmão, fica à vontade. Se você acha que não tem nada a ver, fica à vontade, depois você vê o resultado. Não, mas eu sou ungido pelo Senhor, ninguém toca em mim. Então, irmão, eu também sou ungido do Senhor, eu também acredito nisso que eu acabei de dizer, mas olha, no mundo espiritual a coisa é tensa.
E a gente tem que saber onde nós estamos colocando os nossos pés. Deu para entender? Então, há lugares espirituais que são maléficos. E por que esses lugares espirituais são maléficos? Porque nesses lugares espirituais que são maléficos, existem pessoas malignas que deram legalidade para que os demônios estivessem presentes aqui. Bom, só para você poder entender por que eu estou dizendo isso, é porque nesse exato momento o profeta Elias ele vai romper. Ele manda executar todos os profetas de Baal e ele agora vai romper. E ele quer que a nação de Israel viva num novo ambiente, num ambiente desintoxicado pelos demônios. Por isso que acontece toda essa revolução que a gente vê aqui nas Escrituras. Agora eu queria que você prestasse atenção numa terceira coisa, a se pensar. Cuidado com coisas que atrasam a sua vida. E só você sabe o que está te atrasando para alcançar o melhor de Deus para você. Mas há uma outra dica importante. Cuidado com a comida que é inflamatória para a sua condição física. Eu estou falando de dieta mesmo, né? A gente falou de coisa física. Cuidado, tem coisa que só vai atrapalhar a vida da gente. Você faz suas escolhas, o que você vai comer, o que você não vai comer. Mas existem coisas que nós comemos que atrapalham o nosso físico. Deus, ele permite Elias sair de cena, porque as pessoas e o lugar em que ele estava se tornaram extremamente tóxicos. Uma frase do seu pastor agora. Deus pode te colocar no caminho do deserto para te preservar da intoxicação espiritual dos ambientes. Então agradeça a Deus. Se Deus colocou motivação no seu coração de seguir no caminho do deserto. Deserto é livramento também no nome de Jesus. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Deserto também é lugar de bênção, é lugar de livramento, irmão. No deserto, Deus vai livrar Elias da morte e vai proporcionar para ele agora uma experiência extraordinária. Uma terceira boa decisão, repense os seus caminhos sempre que preciso. A minha palavra é não temas, não temas. Sabe o que acontece nesse exato momento? Elias, ele sai de cena, rumo ao deserto, e ele senta debaixo de uma árvore, e ele faz essa oração, ele fala com Deus e fala: Deus, ó, eu não estou aguentando mais, é melhor o Senhor tirar eu dessa vida aqui. E aí a Bíblia diz que ele dorme, e a Bíblia diz para nós que depois de um tempo do seu sono, o anjo vai até ele. Gente, que coisa extraordinária, o cuidado de Deus. Deus era tão presente na vida de Elias que tinha zelo pela sua condição física, a sua condição emocional e a sua condição espiritual. Deus manda o anjo toca em Elias e fala: Elias, se alimenta. E estava tudo pronto, viu, irmãos? Era um pão feito em brasa e tinha água para ele beber. Ele come e bebe e ele volta a dormir. Depois o anjo vai lá e acorda ele de novo e diz: pode comer e beber de novo. Por quê? Por quê? Porque tem muito do Senhor para a tua vida. Tem muito de Deus para você, meu irmão, em nome de Jesus. Pode ser que você esteja cansado, no seu limite, você esteja esgotado, mas eu quero dizer que não acabou. Não acabou. Não acabou. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Irmão, não acabou. Pastor, eu já pensei coisas terríveis. Não acabou. Não acabou. Não acabou. No nome de Jesus, não acabou. Pastor, eu estou vivendo um momento que eu estou desesperado. Eu quero dizer para você que não acabou. E você precisa sair daqui com essa certeza nessa noite, em nome de Jesus. Não acabou, meu irmão, não acabou, não é o fim. O Senhor tem sim um tempo para você poder respirar, mas não acabou. Você precisa entender que o propósito de Deus ele é maior sobre a tua vida, é maior sobre a sua crise, sobre a sua dificuldade. Se Elias venceu, você também vai vencer no nome de Jesus. Você vai vencer, meu irmão. Para a glória do Senhor você vai vencer. Decida-se em dar meia volta se for preciso. Às vezes na vida a gente precisa entender que a gente precisa de retroagir. Retroagir muitas vezes não é desistir, não é jogar para o alto, mas é simplesmente dar um passo atrás para pegar forças para ir adiante. Na vida nós precisamos entender a necessidade de recuar às vezes. Alguém olha para o Elias e fala assim: ele está recuando, está com medo de Jezabel. Não, irmãos, é propósito de Deus. Dá uma recuada, Elias. Vai, sai de cena um pouco, Elias. Ei, vai lá para o deserto um pouquinho. É um dia de caminhada, mas o primeiro dia da caminhada, porque tem outros 40 para você caminhar aí. Mas caminhar no deserto vai proporcionar o que para alguém? Irmãos, encontros com Deus. O meu deserto tem gerado na minha vida encontros com Deus. O seu deserto precisa ser um gerador de encontros com Deus na tua vida, para a tua história, para o seu bem e para que você possa, no nome de Jesus, ser preparado pelo Senhor para dar um voo mais alto na tua vida, em nome de Jesus. É para isso que Deus coloca as provas diante de nós. Reconheça onde você errou, se porventura você errou. Nós não podemos excluir
a nossa responsabilidade, as nossas ações. Às vezes a gente, infelizmente, colhe fruto das nossas falhas. Presta atenção no que eu vou te falar, por favor, olhe para mim. Nós, às vezes, colhemos frutos do que nós falamos de errado. Nós, às vezes, colhemos frutos do que nós pensamos de errado. E, às vezes, nós colhemos frutos de ações das nossas mãos que são ações erradas. Você errou. Você consegue entender que você cedeu em alguma coisa que você falou, um julgamento que fez, uma palavra que foi lançada a partir dos seus lábios? É tempo de se arrepender também. Falar, Deus, me perdoa. É tempo, sabe, gente, quem sabe, de pedir perdão para as pessoas, de falar, olha, eu pequei contra você, eu pensei isso de você, eu falei isso de você. É tempo, quem sabe, de olhar para dentro do coração e ver que a sua fé precisa continuar sendo lapidada por Deus. E a gente sempre vai ter essa necessidade de crescer na fé e de continuar desenvolvendo a nossa fé, mas sempre aos pés de Deus. Uma outra decisão, por mudar a sua mente aos pés de Deus. Clame por isso, clame por uma mudança de pensamento. A gente precisa mudar os nossos pensamentos, irmãos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas, invadir o nosso coração e transformar a nossa maneira de pensar, inclusive sobre as nossas provas, sobre as nossas dificuldades. Uma outra coisa, se pensar, uma outra decisão tão importante, recomece com direção do céu. O seu sucesso em tudo depende de uma coisa muito séria. E não está faltando isso para Elias. Intimidade com Deus. Ei, olha para mim, você entendeu bem? Eu vou repetir. Recomeçar com direção do céu é importante, é uma sábia escolha no momento da crise. O seu sucesso em tudo depende de intimidade com Deus. Eu quero ter sucesso na vida. Intimidade com Deus. Intimidade. Eu tenho uma escolha para fazer. Intimidade com Deus. Eu estou querendo me casar. Intimidade com Deus. Eu estou pensando em namorar. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus para tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é só para aquilo que é fácil. Ou para aquilo que a gente já sabe qual é a resposta de Deus a nosso respeito. Tem coisa que a gente não precisa nem de orar, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Exemplo, viver uma vida de santidade. Você precisa de orar pela sua santidade e por santificar-se, mas você vai orar para pensar se você tem que se santificar? Não tem que orar por isso. Você tem que orar para Deus te ajudar no processo da santificação. É diferente. Vamos lá. Pastor, Max Lucado, um escritor bem conhecido, ele disse o seguinte: conhecer Deus intimamente é a chave para descobrir o propósito de sua vida. A intimidade com Ele nos dá clareza e direção. Amém? Intimidade com Deus. Francis Chan, um pastor, ele disse o seguinte: a intimidade com Deus é a única coisa que pode satisfazer nossa alma. Quando buscamos Sua presença de todo o coração e encontramos a verdadeira plenitude. E aí uma frase do seu pastor: repense seus caminhos com responsabilidade. Existem escolhas aqui, eu sei disso, e decisões. Então repense os seus caminhos com responsabilidade. Não abra mão da intimidade com Deus. E isso fará com que a sua descoberta te traga paz. É intimidade com paz que traz paz ao coração. Você tem alguma decisão para tomar hoje? Intimidade com Deus, irmão. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Busque Deus. Se volte para o Senhor. E a minha última palavra aqui nessa noite, parece até estranho, mas eu quero que você guarde isso como uma chave dos céus para a tua vida, no nome de Jesus. Pode passar para a gente aí, por favor. Uma boa decisão? Descanse e durma. Sua vida emocional depende desses dois elementos. O que o Elias faz? Um dia de caminhada, dorme, ele vai dormir. Eita, cara preguiçoso. Não, irmão, não é preguiça não, ele precisa descansar fisicamente. Quando a nossa condição física não está bem, nossa vida emocional se desequilibra e a nossa vida espiritual da mesma forma. Você precisa dormir. Quem sabe Deus está te chamando para ter uma boa noite de sono. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que o anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E fez o quê? Dormiu, descansou. Tinha que descansar. E o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque demasiado longa será a tua viagem. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Por quê? Porque tinha mais de Deus para ele. Tinha mais de Deus para ele. Nós estamos entrando em 20
21 dias de jejum e oração por saúde. Mas por que esse tema de orar por saúde? Porque nós estamos precisando de saúde, irmãos. Há irmãos nossos que estão necessitados. Nós estamos necessitados de ter saúde. Então, a gente vai observando a comunhão da igreja, as coisas que vão acontecendo. Tem gente nossa, por exemplo, que está vivendo um momento muito delicado na sua vida, na sua saúde. Então, vamos jejuar uns pelos outros. É mútuo. De manhã eu fiz a pergunta, quem estaria junto nesse processo de jejum, nesse tempo? Eu pergunto aqui para vocês agora, quem que está junto aí nesse jejum aí de 21 dias? Não importa se você é membro da igreja não, está chegando, cola com a gente, vem no jejum, participa, a meio período, não importa quanto tempo, importa que você participe. Nós vamos orar pela saúde do nosso povo, pela nossa saúde. E o que Elias faz nesse momento? Ele é preparado por Deus para o novo. A tensão e a falta de sono são sinais de que algo não está muito bem na nossa vida. Isso afeta as nossas vidas emocionais. Eu quero agora então repartir com você rapidamente uma experiência pessoal que eu tive alguns meses atrás. Já contei isso aqui, mas eu preciso reafirmar isso porque algumas pessoas não ouviram isso aqui. Eu acho que é importante. Alguns meses atrás, eu me deparei com um momento assim, emocional bem difícil. Pouco tempo atrás, não tem muito tempo atrás, uns 3, 4 meses atrás, mais ou menos isso. E alguns detalhes. Estava tudo bem na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, tudo indo muito bem entre Deus e eu. Estava lendo minha Bíblia, jejuando, fazendo minhas devocionais diárias, tendo os meus encontros com Deus, tudo alinhado, tudo bem aqui na igreja, nenhuma dificuldade de ordem maior, tudo tranquilo, tudo sossegado, tudo em paz. Mas o que eu estava sentindo? Uma tristeza e uma angústia insuportável. Só quem estava um pouquinho mais perto que pôde sentir e ver isso. Irmãos como Sol, a pastora Sueli, o Elson, o Maurício, a Ju, minha esposa, minha filha, que observaram alguns detalhes aí, e outros irmãos que acabou que a gente pediu oração, Juliana, Lu, que eu não estava bem. E aí o que aconteceu? Eu não estava conseguindo dormir mais direito. Eu deitava meia-noite, 1h da manhã, a hora que dava 3 horas da manhã, meu olho, estalava, perdi o sono. Não conseguia dormir. Em casa a gente gosta de medicações naturais. A gente prefere medicações mais naturais. E eu corri atrás. Tem uma irmã nossa aqui da igreja, a Marisa. De manhã hoje ela estava aqui, entrei em contato com ela e falei, Marisa, estou assim e tal. Fui numa farmácia de manipulação aqui da cidade, aí conversei com a moça, aí perguntei para a Marisa falou, pastor, confirma, é isso aí mesmo, isso aqui vai te ajudar a ter uma noite de sono melhor. Um extrato de 2 ervas medicinais, molungu e melissa, coisa simples. Não passiflora, que passiflora é mais para deixar você mais tranquilo assim durante o dia. E aí peguei o extrato, diluía, lá estava escrito para tomar 20 gotas, eu tomava 30 porque eu sou maiorzinho, né? Então você tem que entender, né, o tamanho e tal, aquela coisa toda, faz a medida, né, altura, profundidade e tal, aquela coisa toda, você chega à conclusão, né? Falei, tomei. Bom, e junto disso, para ajudar, pela graça de Deus, a cada 2 meses a igreja me dá um final de semana para poder visitar a família, para poder ficar mais tranquilo. Eu dou tempo integral aqui na Betel e é maravilhoso tudo isso, mas a gente também precisa descansar. E os irmãos têm esse entendimento. Aí eu falei com o Juliano, falei com a Lu, falei, irmão, eles têm uma propriedade ali, Pedro de Toledo. Falei, tem como vocês deixar eu ficar lá um final de semana, uns dias? Pastor, lógico, está aqui, vai lá, descansa. Fui para lá com a Helenice, a Mayara ficou em casa, falei, só vai eu e a patroa, só nós 2. Vamos ficar lá quietinhos. Ficamos acho que 2 ou 3 dias, 2 ou 3 dias. Irmãos, eu me desconectei de rede social, de celular, de WhatsApp, de tudo que tecnologia pode proporcionar. Desliguei geral e falei, eu estou indo lá para descansar. E é gostoso que lá tem um lago, né, e tem uns peixinhos lá. Aí eu fui para a beira do lago, pescava, soltava, estava bom demais, estava gostoso, mas me desliguei de tudo. A gente saiu para dar uma volta no mato, colocamos o pé na terra, foi gostoso, foi bom. Irmãos, dormi gostoso, sabe, aquelas gotinhas fizeram bem para mim. Não tomo todo dia aquele negócio, nem tomo mais, nem preciso tomar mais. No momento eu não estou precisando, mas se eu precisar não tem dificuldade, não é pecado. Deus deixou a natureza para a gente usufruir dela também, entenda isso. E aí, vai à procura do médico, o médico pede exames, tem que procurar, cuidar da saúde. Então, observe, o que eu fiz? Eu clamei a Deus, eu implorei o cuidado dele, eu continuei praticando a minha vida devocional, sem ter vontade às vezes. Tem dia que você não está com vontade, irmão, vamos ser sinceros. Pastor, acontece isso com você também? Sim, irmão, tem dia que eu não estou com vontade de ler a Bíblia, tem dia que eu não estou com vontade de orar, tem dia que eu não estou com vontade nem de ouvir a minha oração da manhã.
Misericórdia. Mas eu ouço todo dia. Ativa o sininho. Ai, pastor, tem que falar isso, né? Mas de verdade, irmãos, tem dia que, né, tem acima da média lá, se você não conhece, por favor, acessa lá, fazer uma merchanzinha agora, né? Tá lá o meu nome, Daniel Alexandre Polizelli, canal Acima da Média, tem a oração da manhã. Se você está no informativo, você já recebe. Você faz parte do grupo Acima da Média, você já recebe também. Se não faz, me procura que eu dou o canal para você. Todo dia tem oração da manhã. Tem dia que nem a oração da manhã tá com vontade de ouvir, irmãos. Mas não deixava. E sabe o que é mais interessante, né? Porque eu preparo sempre na semana anterior. Deus sempre vinha com a palavra certa para aquele dia para mim, que é uma sequência, separa os temas na semana anterior e gravo para a semana seguinte. E Deus falando ao meu coração também. Seja forte, seja corajoso. Eu falei, tá, eu já sei que você está ensinando isso, né? Mas é isso, irmãos. Então, o que Deus me colocou aqui para dizer para vocês nessa noite? É que é preciso quietude também, no nome de Jesus. Ó, você precisa descansar e dormir um pouquinho. Pastor, eu não tenho condições para isso. Irmão, pede para Deus a condição, então, para você poder descansar e dormir. Eu tive a oportunidade de sair um pouquinho. Foi 2 ou 3 dias que me assim, olha, irmãos, fez assim, foi uma virada de chave na minha vida, na minha mente. Eu estava precisando daquilo. Mas de repente você fala assim, eu não tenho condições para fazer isso. Irmão, vai para a beira da praia, pede licença para a sua esposa, pede licença para o seu esposo, mas é para estar conectado com Deus, entendeu? Sai para caminhar um pouquinho, sabe? Sai para se distrair um pouco, senta nas pedras, senta lá na boca da barra no centro, senta, sabe? Bota o seu pé na água do mar, vai relaxar um pouco, relaxa um pouquinho. Tem condições de sair, sai um pouco. Faz isso, isso é importante para você, mas tire tempo para dormir. Pastor, eu não estou conseguindo dormir. Procura um médico, procura uma farmácia de manipulação, pede depois para mim a receita que eu passo para você aí, qual que é as medidas que está lá, de repente vai ser bênção na tua vida também, é natural, não faz mal. É tranquilo. De repente tem gente que está aqui dentro e fala assim, pô, eu fui lá na igreja, o cara falou de remédio. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o nosso maior remédio. Sem Deus me orientar, eu não tinha conseguido trilhar esse caminho das pedras não, irmão. E se eu estou bem hoje, apesar do momento de perda que eu estou vivendo ainda, nesse exato momento, é porque Deus está sustentando. A semana passada eu só consegui ministrar a palavra aqui porque Deus sustentou. Porque Deus trouxe alento ao coração. Eu só estou aqui hoje na frente porque Deus é bom e misericordioso. Bom, Tozer, ele disse o seguinte sobre a questão da quietude. Eu finalizo com essa frase. Um grande teólogo chamado Tozer, ele disse o seguinte: a quietude e o silêncio são as portas para a presença de Deus. Neles, a alma encontra descanso e direção.